Também cumprimento os irmãos com a graça e a paz, irmãos. Estamos alegres de estarmos na casa do Senhor. Irmãos, confesso aos irmãos que tinha preparado um esboço para estar compartilhando aos irmãos uma reflexão na Bíblia, na minha agenda, e esqueci em casa, em cima da mesa. Aí eu falei para o meu esposo, bom, vi aqui uma passagem bíblica, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Então não era para hoje, né? Aquela reflexão, mas fica para a próxima. Aí falei para o meu esposo, fica na minha direção, que se começar a virar uma mensagem espada, você dá um toque. Vocês, irmãos, sabem o que é mensagem espada, irmão? Não? Longa e chata. Essa é a famosa mensagem espada, longa e chata. Você começa a ouvir, daqui a pouco você não está aguentando mais, né? Aí eu falei para ele, então, amor, deixei o esboço em casa, se você vê que está virando uma mensagem espada, né, você dá um toque daí que nós já encerra por aqui. Aí ele deu risada, né? Mas a palavra de Deus sempre traz renovação no nosso coração, renovação para a nossa mente. E como é glorioso sermos renovados pela palavra de Deus, né? E falando sobre renovação da nossa mente, da nossa vida, da nossa fé, porque nós estamos em constante evolução, né, irmãos? Nós estamos evoluindo a cada dia. E eu acho que a verdadeira evolução do ser humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá crescimento, a palavra de Deus que nos faz evoluirmos, a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Em todas as áreas da nossa vida é a palavra de Deus. Vamos estar lendo aqui em Romanos, capítulo 12. Vamos estar compartilhando com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. E depois a gente vai lá para o livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte. Irmãos, eu sou apaixonada, acho que eu e meu esposo, pelo Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele é confrontativo, irmãos. E a palavra de Deus, ela é confrontativa. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela tem que ser confrontativa e não ofensiva. Porque se você usa a palavra de Deus numa situação ofensiva, a pessoa que está ouvindo já trava. E nada do que você falar vai de encontro ao coração dela. Mas a própria palavra de Deus, sem colocar nenhuma vírgula do meu ponto de vista, ou do que eu penso ou imagino, a própria palavra é confrontativa. E quando é só a palavra, a própria palavra, aí sim, ela faz o efeito que ela precisa fazer na nossa vida. Porque não é a minha opinião, não é eu falando, não é os meus conteúdos, os meus conceitos, mas é a própria essência da palavra. E a palavra de Deus aqui no livro de Romanos diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, trazemos uma renovação da nossa mente. Muitas das vezes já foi falado aqui no púlpito e nós sabemos disso, o reino de Deus está disponível para nós, não é verdade? O reino de Deus já está disponível. O Pai Nosso, né, nos fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele está disponível. Mas e qual reino que nós imaginamos que esteja disponível? Nós precisamos fazer essa separação de qual reino que está disponível. Porque nós estamos vivendo em um tempo, né, numa nação, num reino. Mas a palavra de Deus fala: o reino que está disponível é justamente o reino de Deus. E o reino de Deus, ele nos confronta muito, porque vai na contramão do que o mundo prega, na contramão daquilo que nós imaginamos. É algo que realmente nos faz refletirmos, para que possamos ter essa renovação que a Bíblia fala da nossa mente. Uma das passagens que é tão confrontativa para a nossa vida é o Sermão do Monte. Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 38 já diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. É muito confrontativo, irmãos. Porque no nosso reino, na nossa vontade, misericórdia, irmãos.
Se alguém der na nossa face, é bem provável que a gente dê na face dele também, né? É na contramão. E o nosso ego, ele muitas das vezes, ele vai muito contra o que é o reino. Porque na religiosidade sempre é o homem que é o centro. Mas na graça e no verdadeiro reino, o homem não aparece, ele é apenas o sal da terra. O sal da terra, a Bíblia fala, você não vê o sal. Você faz a comida, alguém vê o sal? Não vê, você só sente o sabor. Porque sem sal, não presta, irmão. Se colocar muito também não presta. Tem que ser na temperança, tem que ser no equilíbrio. Por isso que eu falo que Deus, Ele traz para nós um equilíbrio na nossa vida. E se nós não perdermos, se nós perdermos essa essência da palavra, nós nunca vamos saber o que é o reino de Deus. Aí ele continua dizendo, tem aqui no Sermão do Monte também, e fala, eu achei bem interessante, estava conversando com meu esposo sobre isso. A história nos conta que os judeus, quando se deparava com os soldados romanos, para os soldados romanos aquilo era delicioso, né? Eles tinham autoridade, poder, né? Quando eles estavam vindo de guerra, ou estavam com as suas tralhas, né? Ele via um judeu, delícia, obrigava o judeu a carregar as suas tralhas de guerra 1 milha. Aí, o povo não entendendo o que é o reino, né? Não sabendo o que é o reino, fala para Jesus, aí Jesus vem no Sermão do Monte, os próprios judeus sabendo da humilhação que passava, quando os soldados romanos mandavam eles carregar aquela tralha 1 milha, e Jesus chega e fala, viu, se te obrigarem a andar 1 milha, ande com ele 2. Aí fica difícil, irmão, fica difícil. O povo, acredito que era loucura. É loucura. Coríntios fala que a palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que procuramos entendê-la e viver, é poder de Deus. Para o mundo, nós vamos estar sempre abaixo do padrão, abaixo da média, porque para o mundo, numa guerra, numa luta, por exemplo, numa luta ali, se o mundo olhar, quem que está acima da média? É o que bateu, irmão. Numa luta, quem está acima da média, para o mundo, é o que bateu, o que derrubou, o que... Agora, para o reino, irmão, para o reino não, para o reino é quem estendeu a mão, quem mesmo aquele que te feriu, chegou, não, vem cá, você até me trouxe uma palavra de ferimento, de angústia, mas o meu Deus já me curou, e se eu sou curado, vem cá, eu te curo também. A palavra de Deus não é só para mim, mas ela cura você também. O reino é totalmente ao contrário, oposto, e é difícil, irmãos, porque a nossa natureza é pecaminosa. A natureza humana é pecaminosa. Nós temos o nosso ego, o nosso eu. Nós temos aquilo que muitas das vezes nós queremos. Eu falo que às vezes nós projetamos os nossos projetos. É muito fácil, irmãos. Oh, como é bom projetar. Porque quando a gente projeta os nossos projetos, a gente consegue ver ele completo. Se você quer construir uma casa, você projeta já o bairro onde você quer comprar, você projeta já quantos cômodos você quer, você projeta os móveis que você vai comprar, você se empolga, você fica motivado, né? Agora o projeto de Deus, Jesus chega para Abraão e fala, sai da tua parentela e vai, não fala endereço, não fala para onde vai, não fala como vai ser, nada. Aí o sonho, os projetos de Deus, o reino, ele vai muito na contramão daquilo que é humano, porque é espiritual. Porque só consegue viver o reino de Deus na terra. Hoje, principalmente nos dias atuais, aonde nós olhamos, somos o ser humano narcisista, que olha para o próprio umbigo. Irmãos, vamos ser sinceros, nós vivemos até numa religiosidade assim, pessoas que olham para si próprio, que não tem o coração voltado com a verdadeira essência da palavra, de estender a mão, de orar junto, de caminhar 1 milha a mais. Dentro da igreja, às vezes, na religiosidade, a pessoa não é capaz de caminhar 1 milha a mais com a esposa, com o esposo, com o filho, com o irmão da igreja. Nós temos essa dificuldade, irmãos, porque a nossa natureza tendencia para as coisas que é humano. E nós não vivemos diferente, irmãos, nos dias da época de Jesus. Não vivemos diferente. Estava meditando na palavra de Deus,
E é meio confrontativo mesmo, pastor. Cada um, né, às vezes pode ler e faça ali a sua interpretação da palavra de Deus. Mas ao longo da caminhada, a gente ouve muitos pastores falando, né, que eles são responsáveis pela nossa alma. E eu fiquei pensando e estudando, Jesus, se o pastor humano for responsável, eu estou enrolado. Se o pastor humano for responsável pela minha alma, nós estamos enrolados. Porque se nós estamos num ministério e vamos para outro, não, aquele não é mais minha ovelha. É de outro pastor. Então existe mais de um pastor? Não, só existe um pastor. E nós aqui somos o quê? Não a função. O pastor está numa função de pastor. E aí quem dá conta da nossa alma? Aliás, quem dá conta não. Quem já deu conta da nossa alma? Jesus na cruz do Calvário. Ele já deu conta da nossa alma, da minha e da sua. Na cruz do Calvário, a cruz, ali Jesus deu conta da nossa alma. Agora, o que a Bíblia fala quando o pastor vai dar conta? Ele vai dar conta daquilo que ele prega. Nós vamos dar conta daquilo que ministramos, daquilo que falamos, daquilo que muitas das vezes ofendemos, ou trazemos uma palavra que às vezes, né, machuca e não cura. A palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela é curadora. A palavra de Deus, por mais que nós venhamos estar errados, pecaminosos, mas quando ela é pregada com amor, quando ela é ministrada o reino e a sua essência, ela confronta, mas ela atrai. Ela confronta, mas ela cura. Ela confronta, mas ela é bálsamo. Ela até mesmo às vezes descama um pouquinho a ferida, mas ela vem com óleo de Gileade ali, ó. Aleluia. E já vem curando a ferida, já vem sarando a ferida. Essa é a verdadeira palavra. Ela fala, olha minha filha, esse caminho que você está trilhando, não é bem por aí. Não é, mas venha por aqui, ó. Venha por aqui, que aqui você encontra auxílio. Se você vê, ó, com o bom pastor, ali eu vou preparar um rio, águas tranquilas, pastos verdejantes, né? Ainda que você seja uma ovelha perdida, eu largo todo, mas vou lá atrás de você. Esse é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Aí você vai lá, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é na lei, né? Aí você vem Jesus dizendo, confrontando. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aleluia. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Esse é o reino, irmãos. Na religiosidade, nas nossas emoções, nós queremos ser sempre o centro. Mas na graça, na verdadeira essência do Evangelho, é sempre o centro, sempre será a cruz, sempre será Deus, sempre será a palavra de Deus. Quando os discípulos estavam todos lá brigando para ver quem era o maior, ninguém queria lavar os pés de ninguém. Jesus chega e vai lá e lava os pés dos discípulos. No reino, é o maior que serve o menor. Aleluia. No reino de Deus, é totalmente contramão daquilo que nós muitas das vezes imaginamos ou pensamos. Na época de Jesus não era diferente. Várias vezes Jesus fala, mas vocês ainda não entenderam o meu reino? Quantas vezes Jesus não disse para os seus próprios discípulos, vocês ainda não entenderam o meu reino? Meu reino não é comida, não é bebida. Meu reino é justiça, é paz. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso. É claro que Deus sabe que nós necessitais de todas essas coisas. Mateus mesmo fala, se Deus cuida dos lírios dos campos, né, Deus tal, quanto mais nós. Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele deixou bem claro, eu sei que vocês precisam de todas essas coisas, mas o meu verdadeiro reino não é comida, não é bebida. O meu verdadeiro reino, ele é justiça, é paz, é frutos do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio, na forma que eu falo, da forma que eu me expresso,
Eu preciso buscar mais um pouquinho dos frutos do Espírito Santo. Na religiosidade, quantas pessoas foram machucadas e ainda estão sendo machucadas por talvez uma palavra mal colocada, um ensinamento não tão claro, igual aquela mensagem uma vez que ministramos aqui sobre a igreja não é santa em todos os conceitos. A gente veio de uma religiosidade onde a gente batia numa tecla que a igreja era intocável, né? Santa. A igreja em si sim, mas tem vários conceitos no significado de uma palavra. E às vezes nós pegamos uma palavra e trazemos apenas um significado e achamos que aquele significado é o que basta. E não é. Na maioria das passagens bíblicas, a maioria das explicações de Jesus, se você for fazer um ensinamento, um esboço, você vai lá, pega a palavra no grego, que é a verdadeira tradução da Bíblia, pega o significado, você vai ver que se encaixa direitinho naquilo que Jesus quis dizer. E às vezes a gente pega um significado e trazemos e fazemos uma analogia de uma forma tão, né, e achamos que é aquilo, e não é. Né? Quando a gente fala que a igreja é santa, às vezes nós fechamos as portas para aquele que se sente pecador. E se nós não achamos que somos pecadores, nós já pecamos. Porque a Bíblia fala que não existe só um justo na terra que não peque. Não é porque nós estamos aqui que nós não pecamos. Não é porque nós estamos aqui buscando a santificação, buscando conhecer mais a Deus, que nós não pecamos. Às vezes nos colocamos num patamar mais santo, e não existe mais santo do que só Jesus. Nós somos dependentes da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Se não for a graça, a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, Salmos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs para aqueles que o temem. Se é para aqueles que o temem, irmão, Jesus não falou esse versículo para o mundo. Se as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que se ela se renova todas as manhãs para aqueles que o temem, Jesus estava falando da igreja. Jesus estava falando de mim e de você, viu? Não é do mundo lá fora, não. Significa que nós peca também, nós erra, nós pisa na jaca, nós temos pensamentos contrários ao reino. E se não for, né, pastor, o jejum, já fica mais nervoso. Não é não? Se não for matar a carne. O evangelho não é nada mais, nada menos. O verdadeiro reino de Deus não é nada mais, nada menos do que morte. Não é nada mais, nada menos do que a morte. A morte da minha vontade para viver a vontade de Deus. A minha vontade, os meus desejos, os meus deleites, o desejo desse Deus insaciável que é a minha carne, ela tem que morrer para que a palavra de Deus, para que a sua graça, para que o seu reino verdadeiramente seja abundante em nós. Porque, irmãos, nós, mediante aos conteúdos próprios que nós temos interno, nós temos uma facilidade de tirar conclusões sobre situações. Essa que é a verdade. Às vezes nós ouvimos uma coisa e tiramos várias conclusões, mediante aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, mediante aquilo que nos contaram, que às vezes nem é aquilo que realmente aconteceu. Então, nós temos uma facilidade muito grande de tirar conclusões de todas as situações. Mas a verdadeira conclusão que tira sobre as nossas vidas, só quem tira é Deus. Deus conhece. Hoje a gente foi fazer uma visita, eu com a Dália, né, Dália? E estava muito gostoso, com a irmã da congregação. Estava passando uma situação muito difícil. Até peço, irmãos, que os irmãos apresentem essa família em oração. É o Denilson e a Clélia, né? Um casal, vizinhos muito queridos, mas que estão passando um processo de adversidade muito grande. E a gente se colocou à disposição, né? Aí chegamos lá, eu falei pro Ju, falei, nossa, amor, eu orei de pé. Aí ela colocou o véu, orou, né? Eles têm aquela liturgia, né? Mas assim, a presença do Espírito Santo foi presente, foi derramado. A gente sentiu, se alegrou, né?
E se a gente for olhar a situação diversa que eles estão passando, às vezes a gente é até julgativo, né? Mas o nosso papel, igual eu falei para ela, é estarmos juntos em oração. E nós somos justificados pela palavra. Simples assim. Quem nos justifica não são as minhas palavras. Quem me justifica é o Senhor. Pregue o evangelho a todo tempo, né, amor? Se for preciso, utilize as palavras. Amém? Que Deus abençoe os irmãos grandemente, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém, irmãos?